assim que ela iniciar aqui, então estamos iniciando a nossa penúltima aula desse primeiro módulo de TCC. Hoje, como eu falei com vocês, nós vamos ter a presença do professor Felipe. O professor Felipe Campos Figueiredo é agrônomo, mestre e doutor em solos, é professor aqui do Departamento de Solos, dentro do IF Sul de Minas, e também ele é coordenador do CVT, que tem uma ligação com a Cochupé, e o objetivo da gente convidá-lo para estar presente com a gente nesse momento é ele poder fazer aí uma troca de experiências, como foi com a professora Luciana, que nós falamos também na semana passada. Então, Felipe, mais uma vez, bem-vindo, muito obrigado, fique à vontade, se for projetar, se for conversar com o pessoal, e com os demais alunos, a gente sabe, só para reforçar, aqui é muito um bate-papo, fiquem à vontade, se vocês precisarem falar, é só acionar aqui a mãozinha. O espaço é seu, Felipe. Muito obrigado mesmo por estar aqui. Beleza. Obrigado aí, Matheus, pelo convite, tá? É uma honra estar falando aí com vocês, pessoal. Essa pós-graduação aí que foi muito bem pensada, justamente aí para atender os anseios da Cochupé, que é a nossa principal parceira dentro do CVT, né? Então, a Cochupé, o CVT não existiria se a Cochupé não estivesse junto conosco, né? Então, isso é muito importante para nós aí. E hoje eu vou falar aqui um pouquinho, né, sobre o que a gente faz lá no CVT, tá bom? Então, quero desejar a todos aí uma boa aula, uma boa noite. Eu vou projetar aqui alguns slides, o Matheus. Eu vou projetar em tela inteira, que eu acho que fica melhor, porque senão eu não consigo. Se tiver, eu vou acompanhando daqui, Felipe, se tiver alguma coisa, ele comunica. Quando você projeta a tela inteira, você acaba não vendo a aula, Isso, né? é verdade. Aqui eu já não estou vendo mais vocês, né? Aqui é só eu e a tela aqui, tá? Tranquilo. Mas, pessoal, caso vocês queiram aí fazer uma pergunta ao longo da apresentação, fique à vontade. A ideia aqui é a gente bater um papo, né, sobre o que é o Centro de Validação Tecnológica, né? Então, o Centro de Validação Tecnológica, né, é um modelo de parceria aí que a gente criou, né, junto com a Cochupé, o Instituto, o Agriforte Júnior, né? É uma parceria público-privada, que o objetivo aí é promover o ensino, a pesquisa, a extensão e também o empreendedorismo, né? Ao longo eu vou falando um pouco sobre cada uma dessas ações aí que a gente vem executando, né? Hoje eu estou como coordenador do CVT Café, né? A gente começou esse projeto já há algum tempo, em 2016, 2006, 16, desculpa. E aí, né, a gente veio com uma proposta bem mais simples inicial e agora ela está amadurecida, né? Então, eu vou contar o passo a passo aqui de como que a gente chegou, né, a essa proposta do centro de validação e falar como que a gente faz as pesquisas aí dentro do CVT, né? Então, a equipe hoje sou eu, a Ariana, que é coordenadora também do CVT Grãos, a Duda, né, que é a supervisora, que fica lá, que mora na fazenda, nessa casinha aqui, na fazenda. Esse é o fundo aqui, é o centro de validação, né, onde ficam os cafés experimentais, tá? Aqui ao fundo também tem a parte de grãos, onde que está aqui a terra mais vermelha. Aqui no fundo o café de montanha, que eu vou mostrar para vocês. E ao lado dessa represa aqui, também o café irrigado, tá? Bom, mas o Centro de Validação Tecnológica, né, o próprio nome fala, validação é para validar tecnologias, insumos para a cafeicultura, né? Então, ele começou de uma cooperação técnica entre a reitoria, né, no Instituto Federal do Sul de Minas, né, com a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, o Campus Muzambinho, que detém a propriedade da terra, a Agriforte Júnior, que é uma empresa júnior formada por alunos da cafeicultura, do Superior de Cafeicultura
e também na agronomia, e, como eu falei, a Cochupé, né, que foi a nossa principal e primeira, e é a principal parceira e a primeira também, né? E todos eles aí a gente juntou todas essas instituições aí para bolar, né, para criar o centro de validação. Inicialmente ele não chamava centro de validação, a gente chamava de polo de inovação. Mas como o polo de inovação é uma estrutura maior dentro da reitoria, isso acabava criando alguns conflitos. Então a gente decidiu passar para centro de validação tecnológica, tá? Bom, cada um desses parceiros, eles possuem aí uma função dentro do CVT, que o Instituto, via reitoria, ele articula essa cooperação, né, com o provimento, inclusive, de alguns recursos. O Campus Muzambinho também, o apoio operacional e também a disponibilização de partes da fazenda. Até então, o CVT era apenas a parte de café, aqui eram 10 hectares, né, e hoje, com a renovação do termo de compromisso, a gente passou a 40 hectares dentro da fazenda, que tem 80, né? Ou seja, praticamente a fazenda toda, porque nós temos muitas reservas, né? Bom, a Cochupé, então, ela entra com direcionamento de parcerias e provimento dos recursos iniciais, né? Cada projeto, cada evolução que vai tendo dentro dos projetos, a Cochupé nos ajuda aí dentro desse provimento dos recursos, né? Eu acredito que isso foi possível também através do nosso feedback, né? A Cochupé colocou inicialmente um recurso de R$ 100.000 para a gente implantar o projeto, foi apenas implantado a lavoura e depois a gente iniciou parceria com outras empresas também, tá? Então, isso faz girar toda a engrenagem do centro de validação. E a Agriforte Júnior na gestão de recursos, de novas parcerias e execução de atividades. Então, ela é gestora e executora. Então, é ela que faz o contrato com as empresas, recebe os recursos, emite nota, e todos esses recursos são gastos dentro da fazenda com a dinâmica da fazenda, né? Desde compra de adubos, insumos, máquinas, até refeição dos alunos que todos os dias almoçam na fazenda, né? E a gente paga com esses recursos, né? Uma vez que a instituição não pode levar alimento até eles. Então, até isso a gente tem que comprar, né? Então, a Agriforte, né, que é formada por alunos da agronomia e da cafeicultura, então eles estão ali praticamente diariamente, de segunda a quinta-feira, tem alunos ajudando a conduzir os experimentos, tá? Bom, então o objetivo nosso, né, o geral, é validar as tecnologias e gerar conhecimento aplicado à cafeicultura e agora, mais recentemente, há 2 anos, aos grãos, né? E os específicos estabelecer as parcerias com as empresas, essas empresas querem validar os seus insumos dentro do CVT, a gente conduz os experimentos, todos os experimentos a campo. Alguns experimentos são em casa de vegetação, mas aí é aqui em Muzambinho, onde eu fico, né? E aí a gente pode conduzir também em casa de vegetação, mas lá no CVT, todos os experimentos a campo. E integrar o ensino, a pesquisa e extensão, né? Como eu disse, os alunos estão lá de segunda a quinta-feira, então eles estão aprendendo, e aprendendo na pesquisa, conduzindo os ensaios que lá são feitos, né? A extensão é feita através de eventos. Esse ano nós já tivemos 5 eventos, né? Tanto eventos corporativos com a Cochupé, com outras empresas, eventos com o Senar, né? Todo ano a gente faz um evento, tanto do café quanto do CVT Grãos, né? E também o empreendedorismo, né? Porque é um modelo único, é um modelo que não existe em outros institutos federais, foi criado a várias mãos, né? E isso acredito que também é uma inspiração ao empreendedorismo
desse empreendedorismo público, né? E, né, um outro objetivo específico é a disponibilização desses resultados técnicos confiáveis, né? Porque existe muita demanda das empresas para validar os seus produtos, mas elas nem sempre encontram instituições que tenham experiência nisso, né? Então, a gente traz essa experiência, esses resultados aí, que são confiáveis, com a chancela do Instituto Federal, né? E divulgação desses resultados também em eventos e visitas técnicas. Então, a gente faz, além dos eventos também, que é um evento de extensão, é uma forma de extensão, as visitas técnicas agendadas. Então, por exemplo, daqui a semana que vem, nós temos um agendamento de um grupo de produtores que vão lá verificar em loco o ensaio de cultivares nosso, né? Que é um dos maiores, é o maior ensaio de cultivar de café arábica do Brasil, está no Centro de Validação Tecnológica, certo? Então, aqui para vocês verem o CVT de um outro ângulo, né? Esse aqui foi a primeira etapa que nós começamos a plantar em 2017. Esse central aqui é o ensaio de cultivares. De comprimento, ele tem 400 metros de comprimento e são 42 cultivares de café. Vocês podem ver as plaquinhas aqui em branco, né? Identificando cada uma das cultivares. Então, esse é um grande experimento, com certeza é o experimento que mais dá trabalho para a gente, porque são 210 parcelas, né? Então, nós temos que colher todas, pesar todas, fazer várias avaliações. Então, é um ensaio que dá muito trabalho, mas que os resultados também são muito gratificantes. Esses outros talhões são talhões onde a gente faz ensaios para algumas empresas, né? Nós temos hoje 27 empresas, então aqui a gente também loca vários experimentos aqui, eu vou mostrar depois como que a gente faz isso daí dentro do alinhamento. Isso aqui é a área do CVT grãos, onde a gente tinha acabado de fazer aqui as curvas de nível, as caixas secas, né? E aqui do lado, né, o café irrigado, que a gente vai já plantou uma parte desse café irrigado. Nós já fizemos uma outra represa, um reservatório aqui de geomembrana, onde também a gente pretende ser um centro de referência de café irrigado aqui na região. Todo esse café aqui vai ser irrigado, então nós temos algumas cultivares aqui. Cada talhãozinho a gente colocou uma cultivar diferente. Colocamos um outro ensaio de cultivares de café arábica, com 20 cultivares aqui também. Também vamos testar aqui um ensaio de café Conilon, né? Vai ter tanto o Robusta quanto o Conilon do Espírito Santo, e o Robusta Amazônica e a cruza deles também, então vamos ter alguns clones, e testados em sequeiro e irrigado, né? Além do que, nós vamos ter um ensaio também de métodos de reposição de água para o cafeeiro, que a gente chama de lâminas, né, de irrigação. E, além disso, também nós temos planejado um ensaio com fertirrigação. E os outros talhões, eles serão disponibilizados também a parcerias com as empresas, a fim da gente testar, validar essas tecnologias, tá? E do outro lado, né, nas costas dessa grande foto aqui, tem a área de café de montanha, que eu vou mostrar para vocês com alguns detalhes aqui, o que a gente está fazendo nesse café para plantar essa área aqui de montanha, né? Então, aqui, gente, no CVT, a gente produz conhecimento para cafeicultura e grãos. Aqui a gente não produz café, aqui a gente produz conhecimento para o café, né? E para os grãos agora também. Então, esse é o nosso guia, né? Bom, isso aqui é só um exemplo de como que funciona o CVT, né? Ele, hoje, com a renovação
da nossa parceria, entrou a fundação também nessa dinâmica, né? Então, o Instituto Federal, a Cochupé, a reitoria aportam recursos, a Agriforte ainda continua fazendo a parceria com as empresas, que isso daqui deu muito dinamismo a todo esse evento, todo esse projeto, né? A gente teve muito êxito fazendo isso via a empresa Júnior, né? E aí a empresa Júnior também, ela coloca recursos na fundação para pagamento de algumas bolsas, né? A fundação, por sua vez, com esses recursos dos parceiros primários aí, ela vai contratar funcionários e bolsa, né? Do CVT. Então, isso daí tudo ajuda a movimentar, né? A Agriforte também, como eu falei, ela também disponibiliza as bolsas para os alunos, compras de equipamento, insumos, serviços e tudo que é necessário. E como produto, né, no CVT a gente vai ter aí o ensino dos alunos, dos produtores, né, a pesquisa, né, mostrando qual o melhor produto, em que situação, qual a melhor época, e a divulgação de todos esses conhecimentos aí, né. Isso aqui, então, tudo integra aí um organograma aí de ações, um diagrama de ações para o CVT e como ele funciona hoje, né. Então, nós temos aí, além do núcleo principal de parceiros, como eu falei desde o início, né, Instituto Agriforte e Cochupé, nós temos também as outras empresas, né, que são parceiras nossas, desde grandes empresas como Yara, Anglo América, Mosaic, até empresas menores, né, como Floema, Ficoterra, Quinabra, que são empresas menores, né? Então, a gente tem aí um portfólio, aí, um conjunto de empresas que investem nesse projeto aí, e a gente valida o produto dessas empresas, né? Então, aqui, mostrando um pouquinho do dia a dia, né? Então, a meninada colocando literalmente a mão na massa, né? No solo, plantando o café aqui alinhadinho, vocês veem que os cafés nossos são todos alinhados, né? Aqui a gente recebendo parceiros e fazendo a divulgação dos resultados, né? Mostrando os resultados, né? Aqui no caso o pessoal da Yara, o Victor Ramírez, que é o coordenador de café mundial da Yara, aqui o Caio, né? Que hoje é o Dr. Solo, estava na Yara antes, a Duda, a Thaís também, que é parceira aí dentro da Yara há muito tempo, né? Aqui mostrando a gente fazendo a seleção dos grãos dentro do laboratório, em tempos de pandemia, todo mundo de máscara. Nós, infelizmente, não conseguimos parar, a agricultura não para, né? Então, nós, com todo cuidado, a gente fazendo aí a classificação dos grãos, né? Aqui mostrando uma dos ensaios aqui de organomineral e mineral, né? Mostrando o limite das duas parcelas, e uma das alunas fazendo aqui adubação. Aqui avaliações, né, que são feitas nas plantas. A gente faz avaliação de pegamento de florada, crescimento, maturação, doença, enfim, clorofila, tudo que vocês imaginar que dê para a gente avalia, dependendo do protocolo, né? Todo protocolo tem um número de avaliações específicas a serem feitas. Aqui a aplicação dos tratamentos, né? Aqui provavelmente é um defensivo, né? Que estava sendo aplicado aqui. Aqui a colheita, né? Todo mundo aí ajudando a fazer a colheita. E aqui um dos eventos do Senar, onde a gente juntou aí uma turma boa dentro lá da lavoura, já para mostrar a parte dos resultados que nós tínhamos no CVT, né? Então, aqui a gente já entra numa parte mais de experimentação, que aqui a gente usa, para validar, a gente usa a ciência, um método científico. Então, a experimentação agronômica. Então, aqui é uma foto mostrando como que são os talhões, e os talhões são retangulares.
todos eles aqui foram dimensionados para terem 12 linhas e cada linha ter 84 plantas, certo? Espaçamento aqui de 3,5 por 69, teve que ser 69, senão extravasava aqui o perímetro que a gente tinha, né? Então, a gente colocou nesse espaçamento, que é um espaçamento bem usual, tá? Então, um talhão inteiro desse daqui marcado, ele cabe até 10 tratamentos, e com 4 blocos, ou seja, 4 repetições. Então, um talhão desse inteiro tem 1.008 plantas. E meio talhão a gente consegue também fazer, então a gente consegue ter uma flexibilidade, ou a gente faz o experimento no talhão inteiro, ou a gente faz o experimento na metade do talhão. Em meio talhão, cabe até 5 tratamentos com 4 blocos, né? Então, são 20 parcelas, o grau de liberdade, né, dá 19, que é um grau de liberdade mínimo para a gente fazer um experimento. Então, a gente pensou nisso para que tivesse essa flexibilidade, né? Então, tem alguns que realmente a empresa quer fazer com mais de 5 tratamentos, aí a gente disponibiliza, então, um talhão inteiro para essa empresa, tá? Uma coisa importante dizer que dentro do café, dificilmente a gente faz um experimento de 2 anos. A não ser que seja alguma coisa assim foliar, que você quer ver os teores foliares, se aumenta ou se não aumenta, aí a gente faz com um período menor. Mas a gente busca fazer, quando é experimento com adubação de solo, fazer experimentos com até 4 a 6 anos, 4 safras ou 6 anos, né? Se for café novo, a gente tem que estender mais. Então, a gente tem que pensar muito a longo prazo para começar agora, né, um experimento em 2025 e vai terminar esse experimento lá em 2029, 2030. Então, a gente já vem fechando experimentos aí, contratos com empresas para 2030, 2032, que é o contrato mais longo que a gente tem até nesse momento, tá? Então, pensar em cafeicultura, a gente tem que pensar em longo prazo. Não dá para fazer experimento de produção com 1, 2 produções. Então, tem que ser 2 ciclos bienais, tá? Aqui mostrando uma tela do ensaio de cultivares, né? Que é esse aqui o mais longo deles, né? A gente tem aqui o bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, bloco 5. Então, vocês podem reparar que eles estão perpendiculares à declividade do terreno. Normalmente é assim que a gente loca os blocos. E cada uma dessas linhas aqui, ó, representa um bloco. De fora a fora aqui é o bloco 1. A gente colocou alguns pendentes para facilitar, né, o acesso a esses talhões. Senão ficava muito longo, né, 400 metros. A gente precisa ter um acesso, já que é pesquisa, né? Então, aqui são 42 tratamentos, ou seja, 42 cultivares de café, com 5 blocos. Então, esse daqui, ao invés de 4, ele tem 5 blocos. Então, se a gente for fazer um pelo outro, dá 210 parcelas experimentais. Então, a gente tem como se fosse 210 lavourinhas, né? Nessa área aqui toda, que é o experimento, que é o CVT, nós temos 734 parcelas. É como se fosse uma fazenda com 734 talhões. Então, são 734 medidas, avaliações, produções, correções por rendimento, por umidade do café. São muitas e muitas avaliações que a gente faz em cada uma dessas parcelas. Então, por isso que tem que ter gente lá todo dia, porque tem gente todo dia na lavoura fazendo algum tipo de avaliação, aplicação, enfim, que é necessário nesse campo experimental, tá? Então, é um ensaio bem grande, como eu falei para vocês, é o maior ensaio de cultivares do Brasil. E o detalhe,
ele também, em diversidade, é o maior, porque ele contempla as 4 empresas de melhoramento genético do Brasil, que é a Epamig, que é o IAC, o Procafé e o IAPAR, lá do Paraná. Então, cada uma dessas empresas tem pelo menos 10 cultivares sendo testadas aqui. Todas as cultivares, as sementes foram solicitadas aos melhoristas das empresas de melhoramento, né? Então, veio direto da fonte a genética. E aí a gente faz esses testes. Nós temos aqui 6 produções até agora desse ensaio aqui, então a gente já começa a ter alguns resultados interessantes. Aqui, num talhão como esse daqui, ó, né? Meio talhão desse daqui, como eu falei, cabe 5 tratamentos, tá? Então, como que ele é disposto, né? Aqui, esses círculos representam as plantas, e esses círculos aqui preenchidos representam as plantas úteis. Então, os círculos vazados são as bordaduras, e os círculos aqui que são preenchidos são as plantas ditas úteis, né? Que são as plantas que a gente realmente faz avaliação. Por que a gente faz dessa forma? Para proteger o ensaio, proteger o tratamento, né? Se tiver alguma contaminação lateral, que, por exemplo, o que foi adubado aqui não vai contaminar essa planta aqui, porque tem 2 plantas de bordadura, elas não são consideradas na avaliação, né? Então, a gente, quando colhe, por exemplo, a gente não colhe essas 2 plantas das bordas, nem essas plantas que estão aqui nessa linha. Então, a gente protege essas plantas que são escuras aqui, né, que estão no meio, para que elas sejam isoladas, né? Os seus efeitos sejam puros. Então, essa bordadura é justamente para proteger a parcela experimental que está aqui, né? Tudo é café, mas a gente só coleta aqui do meio, né? Então, aqui mostra um detalhe da parcela, né? A linha 1, linha 2, linha 3, são 8 plantas de cada lado, 16 plantas, 17, 18, 19, 20 plantas de bordadura, e a gente tem apenas 4 plantas úteis, né? Então, a gente precisa aí de 20 para proteger 4. Então, é por isso que a gente gasta uma área também maior para fazer justamente esse controle, né, dos efeitos aí. Então, cada um desses quadradinhos aqui representa, então, uma parcela. Tem um bloco 1, todos os tratamentos, são 5 tratamentos aqui, eles são sorteados dentro da parcela, isso é importante, né? É um princípio aí da estatística paramétrica, que a gente tem que fazer um delineamento. Em campo, geralmente, a gente faz um delineamento em blocos. Então, nossos blocos, eles são dispostos dessa forma, bloco 1, bloco 2, a mesma linha de plantio, né? Só que a gente divide aqui, bloco 1, bloco 2, e dentro de cada bloco a gente sorteia os 5 tratamentos aqui dentro, certo? Então, esse é o delineamento mais comum que a gente utiliza lá, né? 5 tratamentos com 4 blocos. Como eu falei, a gente também, se usar o talhão inteiro, a gente continua com 4 blocos, porém, a gente passa para 10 tratamentos que podem ser testados, tá? Bom, aqui, gente, mostrando também uma próxima fase que a gente já está criando agora, como ficará, né, os talhões de café irrigado, que é um café aqui num pasto, que a gente já está preparando para fazer a irrigação. E aqui também uma próxima etapa, que a gente já está iniciando, que é o plantio de café de montanha, que nós vamos plantar agora. A ideia é ficar mais ou menos dessa forma aqui, tá? Aqui eu mostro para vocês, tem um trabalho em parceria com o Departamento de Geoprocessamento da Cochupé, que nós fizemos um levantamento inicial. Essa daqui era a área inicial de montanha, né?
Essa área aqui no topo, ela tem 950 metros de altitude, e é bastante declivosa. Então, vocês podem ver aqui essas linhas vermelhas, são as curvas de nível, né? Então, você vê que as curvas de nível aqui estavam todas onduladas, em função do escorrimento de água que leva a solo e vai fazendo esses micro-relevos, né? E isso atrapalha um pouco a mecanização. A gente precisa ter um sistema, um solo mais padronizado, né? Ele pode ser declivoso, mas que seja suavizado na sua superfície. Então, veio o pessoal lá do Vaguinho, né? Tem a máquina aqui, mostrando onde que ela estava, e fez todo o processo aqui de sistematização. Esse processo de sistematização, eles tiraram a terra fértil de cima, reservou ela, pegou toda aquela laje, pedras e aquele relevo que deixava mais ondulado e jogou tudo numa grota, foi enchendo as grotas, as linhas de erosão com essas pedras, né, para que suavizasse essas linhas. Então, vocês podem reparar que quando iniciou, as linhas estavam todas tortuosas. Depois que fez todo o processo de suavização, aí, de padronização, sistematização dessa área, as linhas ficaram mais suaves. E isso permite que a gente faça um programa, aí, um projeto de mecanização mais facilitado para a montanha. E essa experiência que nós estamos tendo agora, porque nós também estamos aprendendo, nós vamos transferir essa experiência para os produtores através de eventos de extensão, né? Estamos fazendo toda a documentação de todo o processo, desde o início, para a gente chegar no final e mostrar o que foi o início, o que era antes e o que é agora, né? Só dessa padronização que foi feita aqui no sistema, na área, a gente já tem um ganho, assim, primeiro, visual, e segundo, também a questão de valorização da terra. Então, para o produtor também isso é uma coisa muito importante. Além do que, a gente vai plantar o café para ser mecanizado através de terraços, né? A gente, depois de 1 ano e meio, 2 de plantio, a gente vai fazer os terraços, né, para ficar parecido com isso daqui, para facilitar a mecanização. Então, a ideia é que mesmo num relevo mais acentuado, a gente consiga entrar com um trator, com uma colhedora, com uma recolhedora de café, e isso otimizar a mão de obra na propriedade, uma vez que está muito difícil, né? É um grande problema para a gente hoje ter uma mão de obra qualificada, mesmo, né? Uma mão de obra aí que seja braçal, a gente não está conseguindo. Então, a gente precisa partir para a sistematização e mecanização do café de montanha. Então, é isso que a gente está fazendo aqui na montanha. Isso aqui é um outro mapa mostrando o que era antes, né? Então, dá para ver aqui o relevo bem, né, com diferentes cores aqui. Você vê que existiam, né, bastante vai e vem na área, é muito difícil até de caminhar na área, e depois do processo de sistematização, a área ficou bem suavizada, né? Então, permitindo aí que a gente faça todo esse processo aí de mecanização da montanha. E aqui mostrando já, né, a ideia dos talhões, onde que vão ficar, e também aonde que estão as possíveis isolinhas, né? As linhas de plantio aqui, tentando seguir as curvas de nível, de modo para ficar mais fácil aí a mecanização e também, né, contribuir aí com a questão do escorrimento de água, uma vez que é melhor a gente plantar em nível do que de morro abaixo, né? E outra, isso daqui é uma opção, né, que a gente está criando. Talvez não fique desse jeito, a gente vai pedir opinião de outra pessoa também, de um outro projetista com mais experiência,
E então a gente provavelmente vai fazer aí uma área experimental aqui, inicialmente, essa área aqui, e depois a gente vai passar para essa. Aqui, inclusive, pessoal, a gente pretende fazer mais um ensaio de cultivar. Por quê? Porque a altitude aqui é maior, né? Aqui é 950 metros. O ensaio de cultivar que nós temos é 890. Então, ele serve para alguns produtores de áreas mais baixas, mas não para todos. Então, a gente subir no morro na 950, a gente já consegue mostrar qual o comportamento dessas cultivares numa altitude maior, né? Certo? Então, hoje nós temos 27 empresas parceiras, 20 experimentos em andamento, o ensaio de cultivares, né, o maior ensaio do Brasil, a formação prática dos alunos, divulgação dessas informações em dia de campo e visitas técnicas, e também é o modelo de parceria público-privado que já está se consolidando aí, né? Já vamos partir, já temos 9 anos de parceria, o ano que vem nós faremos 10 anos, né? Então, esse é o trabalho que a gente vem executando aí, tá? Eu não sei se vocês querem, né? Não sei se é o escopo do negócio aqui, mas eu acho que vão querer, sim. Eu vou mostrar aqui alguns resultados do ensaio de cultivares, que é o nosso principal ensaio que nós temos no CVT, né? Então, aqui, ó, nós temos, por exemplo, a produtividade das cultivares de porte alto, né? Lá, dentre essas 42 cultivares, 7 cultivares é de porte alto. Por que nós separamos elas? Porque elas foram plantadas um ano depois, a gente não conseguiu semente de todas as cultivares no primeiro ano, a gente plantou no segundo ano. Mas ainda já temos 5 safras delas. O que a gente percebe aqui nessas produtividades dessas cultivares? Então, se a gente pegar aqui o Acaiá, o Bourbon J10, o Icatu 4045, Mundo Novo 376/4, o Barra 19, esses dois Mundo Novo aqui, que são Mundo Novo melhorados pela EPAMIG, que se destacaram em outro ensaio de longa duração, a gente trouxe para cá também, né? A gente só conseguiu verificar aqui uma diferença no ano de safra baixa, que foi 24. Então, a gente viu que o Acaiá produziu mais, o Icatu, Mundo Novo, 12,92 e 12,95, né? Mas na hora que a gente pega a média de todas as safras, a gente percebe aí que, né, não tem diferença significativa. Estou mostrando aqui, ó, no teste F. Não sei se vocês vão ter essa aula específica, acredito que sim, mas o teste F aqui é um teste que mostra o seguinte: existe diferença entre as médias dos tratamentos? Ele fala sim ou não, né? Então, na hora que a gente coloca um asterisco, porque na análise estatística a gente percebeu essa diferença. Então, não tem diferença entre essas produtividades, apesar de existirem diferenças numéricas, tá? Na estatística, nem sempre 3 é diferente de 5, né? Às vezes o 3 é igual ao 5. Então, é isso que a gente analisa em todos os experimentos indistintamente, tá? Todos passam, como são conduzidos dentro de um delineamento experimental, eles também são analisados estatisticamente. E a média aqui está 27,6, coeficiente de variação de 15. O coeficiente de variação é uma medida de precisão experimental. Em campo, normalmente a gente tem aí coeficiente de variações de produtividade até 20%, né? Considerando médias, né? Você vê que, assim, isoladamente, a gente tem, olha aqui, ó, no primeiro ano foi de 100, mas na hora que a gente pega a média, ele cai, né, para 15. Isso dá uma noção para a gente de precisão experimental, tá? Aqui nós temos já o outro, já os de porte baixo, que é um ano mais velho, então ele já tem 6 safras. Então, nesse daqui,
o que a gente percebe, né, de produtividade? Nós temos 9 cultivares que estão com a letra A. Essa letra A aqui significa que a produtividade delas é estatisticamente superior à das demais. Quem que são essas cultivares? É o IPR 107, que é o primeiro aqui em produtividade, 34 sacas de média em 6 safras. Depois vem o Sabiá Tardica do Procafé, depois o IPR 103, que é do Iapar também, né, assim como o IPR 107. Detalhe que o 107 é uma cultivar precoce, vermelha precoce, uma planta aberta, arejada. O 103 e o Sabiá são também tardios, os dois são tardios, e são plantas mais robustas, fechadas, né? Assim como Graúna também. Graúna, que é do Procafé, também é uma planta bem cheia, assim, uma planta grande, e também está aqui entre as primeiras. O Araponga da Epami, que é a cultivar mais bem colocada deles. O antigo IAC 99, né, o Catuai 99, o Catuai 630, que são do IAC, essas duas, né? Da Epamig também, a cultivar pioneira, né? Que é o melhoramento genético da multilínea F5 que está aqui embaixo, né? Então, são cultivares aí da Epamig. E o IPR-100, né? Então, é o terceiro aí dentro, as melhores produtividades. Detalhe do IPR-100 que ele é resistente a nematóides, tanto exígua, quanto incógnita, quanto paranaense, que são três espécies desses vermes de solo que afetam aí a produtividade das culturas, uma vez que eles drenam as energias das plantas ao atacar as raízes dos cafieiros, né? Então, o IPR-100 ele é resistente a esses vermes. E o arara vem logo em seguida, em 10º lugar, mas já no grupo B, né? Então, e aí vem os outros, né? Os destaques negativos aqui, pau-brasil, acauama, siriema, que são o catiguá 2 também, que são os piores em produtividade, tá? Aqui a segunda turma, quem é muito conhecido aqui é o 2437 na região, o 144, que é muito plantado, né? Aqui também, o Paraíso 2, né? Que também é bem conhecido aí. O 2SL está logo aqui próximo do Arara, também está nesse grupo aqui, que ele vai aí de 25 até 30 sacas por hectare, tá? Então, esse é o grupo 2 em produtividade. E aí tem esses dois grupos aqui, que é o grupo C e o grupo D, né? Que dos conhecidos aí, tem o Acauã Novo, né? O Paraíso 1, que é um antigo. Esse Catuai 78515, ele é muito, muito querido na zona da mata, região do Caparaó, mas para a gente aqui ele não tem muito desempenho produtivo, tá? Tem o Siriema aqui, que é um cultivar resistente a bicho mineiro, mas essa cultivar aqui, ela é muito resistente, mas produz pouco, né? E todos, você vê pela estatística, todos deram diferença estatística de produtividade em todos os anos, tá? Então, isso é muito interessante. Quando a gente tem muito tratamento e muito grau de liberdade, olha só, nós temos 210 parcelas. Eu falei que o mínimo é 20, né? Então, a gente tem 10 vezes mais de 10 vezes mais parcelas do que o mínimo exigido por um experimento. Por isso que a gente consegue ver pequenas diferenças entre as cultivares, tá? Então, isso daí dentro de um experimento que a gente parametriza tudo, é muito importante, né? Você imagina um experimento desse tamanho, né? A gente precisa ter diferenças aí significativas e precisa ter um delineamento robusto como o que nós fizemos, com 5 repetições. Dificilmente vocês vão ver experimentos grandes dessa forma, tá? Aqui também, já são resultados de 2025,
E já são classificação por peneira, né? Então, nós temos destaque aqui desse grupo, que inclui o PR-107, ele de novo, além de ser o mais produtivo, também tem peneira 17 acima mais alta, maior proporção de peneira 17 acima, tá? Tem o Varanã, que não produz muito, que está lá, o IPR-105, o Catuai 62, o IPR-106, que ele realmente chama atenção o tamanho do fruto dele, Pioneira, né? O 630, que é um Catuai antigo, que não está sendo muito plantado, né? Mas tem um bom desempenho, tanto em produção quanto em peneira. Aqui a gente juntou também os de porte alto, então entra aí o barra 19 também, o IPR 99, o Acaiá e o 1295, que são as cultivares aí que possuem uma proporção de grãos alta, de peneira alta, muito boa, acima de 50, né? Que foi estatisticamente superior aos demais, tá? E a gente fez aqui de moca, né, de fundo e tal. Então, a gente percebe aqui que tem uma turminha que tem muito moca, ó. Por exemplo, o Catiguá, 20% de moca. Moca não é defeito, mas nem todo mercado quer moca, né? Tem aqui o Icatu, que é clássico, né? O Acauã, né? Os Acauãs, eles têm esse problema, né? O primeiro Acauã, ele saiu com muito grão moca, então isso acabou, né, pegando bem para ele, produzia muito, mas tinha muito moca. Aqui tem o Acauama, olha só como é que está a proporção, 30% de moca, é bastante moca. Então, para quem tiver algum mercado com moca, Acauama, né? Só que não produz muito não, né? Ele é um cultivar que não tem muita produção não. Paraíso 2 também com muito moca, e o 2437 também, com bastante moca. Todos esses que eu falei são categoria A, ou seja, diferente dos outros. Tem mais moca do que os demais. E aqui eu fiz uma análise 16 acima, fiz análise de chatos totais, enfim, né? Para mostrar aqui que em todas as peneiras há diferença significativa entre as cultivares, certo? Então, a gente tem consegue visualizar muito bem essas características aí dentro do experimento, tá? E aqui, por fim, a gente fez esse ano, né? A gente teve esse veranico em fevereiro, em algumas regiões chegou até março, né? E isso prejudicou algumas cultivares. E aí, o que a gente fez? A gente pegou o café em coco, né? A partir dos frutos cereja, a gente secou só o cereja para fazer qualidade, e aí a gente fez a proporção, sabe quantos quilos de café em coco para dar uma saca beneficiada, né? Então, geralmente, pessoal, é 2 para 1, ou seja, uma saca tem 60 quilos. Café em coco você teria que ter 120 quilos para dar uma saca de 60 quilos. Isso é um padrão, né? Mas até isso a gente observou. Será que algumas cultivares foram mais afetadas que outras, né? Então, quanto mais café em coco der para fazer uma saca, pior, né? Porque quer dizer que caiu o rendimento. Então, a gente pode reparar aqui, ó, que quem foi melhor aqui, quem sofreu menos com esses veranicos? Novamente, IPR 107, IPR 98, 102, o Pioneiro, 105, 106, o Graúna, Sabiá Tardio, IPR 103, o 2015, o Catuai 99, o 630, o SH3, que é um Catuai novo do IAC, que promete ser resistente à seca, o IPR 100, que é o resistente a nematóide, Catuai 62, Topázio, Multilina F5 e Araponga. Então, esses passaram bem, não tiveram muitos problemas com esse veranico, mas tiveram outros, como 144, 99, Varara, Paraíso 1, Catiguá 2, o 2SL, que tiveram problemas, o 24, 137, Paraíso 2, todos os cultivares que são muito plantados na região.
elas sofreram com essa seca que nós tivemos nesse período, tá? Então, esse foi um problema aí que a gente consegue verificar com a pesquisa, tá? Professor Felipe. Oi. Desculpe interromper, o Everton falando. Professor, essas variedades que foram mais afetadas com o veranico, podemos dizer que são as mais produtivas também? Então, por isso sofreram mais ou não tem muito a ver com a produtividade delas, o sofrimento no veranico? Eu acho que não teve, não. Porque, por exemplo, o EPS 107, ele produziu muito e teve uma proporção de café em coco em relação à saca beneficiada de 120 praticamente, né? Ou seja, o que é esperado, né? E a gente pega algumas cultivares, por exemplo, que estão aqui, que não sofreram com esse veranico, como, deixa eu lembrar aqui, ó, SH3. SH3 em produtividade, deixa eu voltar lá, ele não está bem, olha lá, ó, está no grupo C de produtividade, ó, o SH3. Então, quer dizer, ele não sofreu com o veranico, mas também não produziu. Agora, o IPR-107 não sofreu com o veranico e produziu, né? Então, não tem muita relação não, viu, Everton? Bom, gente, então, eu tentei falar aqui um pouquinho sobre o que a gente faz lá dentro do CVT, né? E até um pouquinho dos resultados aí, né? O pessoal fica curioso para ver os resultados. Então, aqui é uma oportunidade também da gente mostrar. Então, isso tudo aí para mostrar que, né, a gente faz ciência na roça, né? E é assim que a gente... Esse é o nosso modelo, inclusive, de parcerias, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. O professor, Marquinhos está falando. Eu tenho uma demanda de um cooperado nosso aqui de São Roque de Minas, que ele tem curiosidade de ir conhecer umas variedades novas. Como que funciona isso aí? A gente pode agendar? Tem esse espaço ou não? Tem sim, Marquinhos. Então, a gente, geralmente quem faz a agenda é a Duda, porque ela está lá no dia a dia, ela sabe o aperto que é. Então, a gente costuma fazer esses agendamentos para sexta-feira, tá? Então, se quiser ir lá, a gente tem o maior prazer de receber. A gente toma um café lá dessas 42 cultivares num blend que a gente tem lá, a gente bebe um cafezinho também. Por si só já é especial, né? Por ser tão raro. E aí a gente passa dentro de um bloco, vai caminhando esses 400 metros, comentando sobre cada uma das cultivares, tá? Dá para marcar assim. Ô Felipe, desculpa só interromper rapidinho. Ô Felipe, a gente conversou aquele dia, a nossa pretensão também é levar a turma toda lá, a gente conversou muito rápido, mas em março, no próximo bloco, a gente vai programar uma visita dentro daquelas aulas presenciais que acontece sexta e sábado. Nós vamos alinhar direitinho, mas também vamos, fora essa visita do Marquinhos que falou, a gente espera também você poder receber todos nós lá um dia para fazer essa visita guiada, né? Vai ser um prazer, gente. Tanto vocês quanto os produtores que quiserem, a gente ir agendando. Março é a melhor época, porque é uma entre-safra para a gente, né? E é quando o café começa a aparecer na planta, né? Então dá para ver o vigor da planta, dá para ver o quanto que cada uma pegou de efetivamente produção. Então isso daí é muito enriquecedor, você vê isso na prática, né? E não é qualquer dia que vocês, né, têm oportunidade de ver o maior ensaio de cultivares de café arábica do Brasil, que está no quintal de vocês, né? No nosso quintal aqui, que é Gospé, né? Então, tá em casa, né? Felipe, só mais uma coisa. A gente tem tentado contato para agendar. Seria possível você compartilhar com a gente esse número aí? Talvez a gente está
tentando no número errado aí, entendeu? De contato. Ué, eu vou colocar aqui com a Duda, ou comigo mesmo. Eu vou colocar meu telefone aqui, vocês podem entrar em contato comigo também. Tá bom, obrigado. Deixa eu colocar aqui, ó. Antes aqui, o Ariovaldo, ele tinha levantado a mão, quer fazer alguma pergunta? Enquanto o professor Felipe coloca o telefone. Sim, me ouve? Estou me ouvindo. Aqui tá ok. Tá. O Felipe apresentou os resultados aí do IPR, né? E a gente tem lá há 20 anos atrás aí, os IACs, os IPR 56, alguma coisa, que a gente tinha um problema de vigor, né? E hoje a gente percebe que está sendo diferente, né? Talvez alguma mudança de cruzamento que foram feitas aí. A gente percebe no campo aí os IPRs 98, 102, 103, o próprio 107 aí destacando em termos de tolerância a períodos secos que a gente tem enfrentado nos últimos anos. Felipe, tem alguma coisa para falar para a gente desses cruzamentos, o que pode ter mudado aí do que a gente tinha? Porque ficou essa restrição aí dos produtores, né? Eu acho que já é uma seleção natural, viu, Orivaldo? Porque seleção natural, assim, de produtor já não pega mais essas cultivares que não dão esse desempenho, né? E a gente está tendo aí ciclos de seca, né? Esses calorões aí que está afetando realmente muitas das cultivares que até então eram cultivares estáveis, né? Eu falo assim, até o próprio arara, por exemplo, né, você vai no congresso de café, é arara, melhor café do mundo, melhor café do mundo. Só que a gente percebe que quando ele está em regiões quentes, regiões mais baixas, como é a nossa lá do CVT, 890 metros, ele já tem um comportamento que não resiste tanto à seca, ele depaupera muito, né? Agora, tem algumas localidades mais altas que esse depauperamento já não é tão forte assim. E quem está em área baixa e tem esse café, o arara, por exemplo, irrigado, ele é um baita de um café, né? Não tem o que falar. Mas em sequeiro, em regiões mais quentes, ele sofre muito, né? Então, assim, a gente está... Esse ensaio de cultivares, ele está, assim, muito atual, porque ele enfrentou aquela seca de 2020, estávamos na pandemia, ninguém, eu acho que prestou atenção que a gente teve uma seca muito forte 2020. 21 teve uma seca também, mas também teve aquele frio, geada, né? E 2024, né? Seca histórica também. Então, afetou muito a lavoura sentiu. Essa lavoura, a gente estava com expectativa de mais de 80 sacas de média, porque ela não tinha produzido em 2023, 2022 foi safra baixa, aliás, não produziu em 22, produziu bastante em 23, ela ia para uma safra muito alta em 24, baixou essa safra, enfim, esse ano ela também tem consequência disso tudo, então a lavoura está sofrendo com essa instabilidade climática aí muito forte, então a gente consegue saber realmente quem são os cultivares que mais se destacam nisso, né? E agora é a hora, né? Felizmente a gente conseguiu colocar esse experimento em campo e pegar toda essa mudança que a gente está vendo no clima aí, né? No tempo que está ficando, né, bem diferente do que a gente experimentou alguns anos atrás, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Sobre delineamento? Acho que delineamento experimental eles não vão perguntar não, Matheus. Falando em delineamento experimental, a minha disciplina termina essa semana, na próxima semana já começa a estatística com o professor Rafael. Então, sim. Já que então, você pergunta, como eles estão pensando aí na pergunta, Felipe, eu só comunicar, eu tive uma queda de energia, né? Tive que vir correndo para a cidade, acabei não acompanhando toda a sua fala,
Mas, Felipe, eu estava pensando aqui, você comentou que nós temos os experimentos, mais, uma frase sua, né, quase 2 anos de tempo para fazer um experimento e ter algum resultado, na sua maioria. Essa pós nossa aqui, e o objetivo, primeiro, dentro desse módulo, não a pós como um todo, mas dessa disciplina, é proporcionar que eles tenham ideia, que possam pensar em hipótese para escrever a respeito no TCC. Aqui é uma turma bem heterogênea, tem pessoas de diversas áreas dentro entre os alunos, mas aí o que eu queria perguntar, se pudesse, às vezes, falar um pouco para a gente, não sei se você chegou a comentar, sobre justamente esse processo da validação científica, as hipóteses que estão abertas, o que poderia se pensar a respeito, que daria tempo para se fazer em 1 ano. Não sei se é muito genérica a pergunta, Felipe, mas reforçar essa parte, que eu acho que tem muita coisa para se fazer dentro da área, né? Tem. Eu falo assim, os ensaios quando a gente pensa em ensaio de café em produção, a gente tem que pensar a longo prazo, não adianta. Mas a gente, depois de um longo prazo, a gente tem muita coisa para analisar, né? Por exemplo, a gente tem um ensaio lá que é o que a gente chama de Fertisolo, que é um ensaio comparando posicionamento de empresas de fertilizante organomineral. Então, a gente pegou a empresa A, B, C, comparou com o mineral A e o mineral B, certo? E aí, a gente está agora fazendo o custeio, né? Porque uma coisa é você ter o desempenho agronômico, mas o quanto que aquilo vai custar e o quanto aquilo vai retornar para o produtor. Então, essa base de dados, ela pode ser trabalhada após isso, né? Eu falo que é uma engrenagem. Você tem que começar a rodar a engrenagem. Depois de 4 anos, você tem um caminhão de informações que dá para serem analisadas, né? Ensaios rápidos, como eu falei, olha, eu quero saber se produto tal, aplicado via foliar, ele gera aumento no teor de zinco na folha, ou se esse zinco transloca. Então, são experimentos rápidos, né? São pontuais, mas quando você parte para a produção, aí tem que ser experimentos de longo prazo. Por exemplo, experimento com herbicida. Eu tô puxando sardinha para minha área aqui, viu, gente? Porque eu sei que pode ter gente de contabilidade, pode ter gente de outras áreas aí, né? Direito. Então, imaginar o que se encaixa aí dentro desse universo que existe, né? De possibilidades. Mas é isso, eu acho que dá sim, viu, Matheus, para pensar em coisas rápidas. E tem que ser, né? Porque uma pós é muito rápido. Às vezes não dá para você fazer um experimento clássico desse no campo, mas você pontuar algumas questões dentro de um experimento maior, por exemplo, né? Certo. Alguém mais tem pergunta, gente? Como é que... Felipe, deixa eu só fazer a última pergunta, então, já que está todo mundo quieto. A gente falou aqui nessa disciplina, Felipe, foi rápido, né? Só uma disciplina de 20 horas. Se começou a iniciar, a gente falou bastante a respeito de padronização na escrita científica, e esse é um ponto que eu venho batendo. E eu lembrei de uma conversa aí dos corredores essa semana, dos seus alunos, que eles me falaram assim, ó, o professor Felipe pede que a gente manda relatório na norma BNT. E eu achei isso muito interessante, e aí eu queria, assim, só para você reforçar a importância de se ter padrão na escrita científica para que essas informações possam ser compartilhadas com outras pessoas, facilita a leitura, né? Compartilhar um pouquinho da sua experiência com os alunos, para eles não acharem que só eu que sou chato, né? A professora Thais também, ela que pega mais no pé ainda, porque ela corrige as vírgulas das referências bibliográficas, né? Mas eu peço que eles façam um padrão para já ir treinando, né?
essa escrita científica, né? A escrita científica, ela tem um padrão de citação, ela tem um padrão de referências bibliográficas, cada programa de pós vai estabelecer o seu, mas, no geral, não muda muito, né? Muda alguns detalhes, e, assim, são escritas que a gente, fazendo um TCC, logo a gente consegue publicar isso como artigo, publicar como resumo em algum congresso. Então, eu peço para que faça dessa forma, até para a gente, para ter o treinamento necessário, né? E eu acho que, até nos trabalhos mesmo que forem feitos, é importante, né? Treinar essa escrita científica, essa citação, as normas da BNT, principalmente as da BNT aqui, que são as mais comuns nas publicações nacionais. A gente pega a publicação internacional, aí é outra norma, né? Mas a professora Thais, eu acho que você também, né, Matheus? A gente busca pedir isso daí justamente para o pessoal já vir preparado, né? Tá certo. Gente, tem mais alguém que tem alguma dúvida? Se tiver tudo caminhando, eu vou, mais uma vez, Felipe, muito obrigado. Desculpa pela não poder acompanhar inteiro, mas a gente sabe que internet, essas aulas síncronas, ela acontece isso, né? Eu já falei com os meninos que voltar a dar aula síncrona me lembrou a pandemia, não são lembranças boas, né? Que a gente tinha algumas coisas que dá um certo desespero. Então, agradecer, Felipe, pela sua participação. Fique à vontade de permanecer, fique à vontade de sair também. Eu já, com os alunos, eu coloquei aqui o link já da presença, mas eu vou continuar com vocês ainda um minutinho. A gente vai conversar aqui um pouco mais. E só para os alunos fossem saindo, lembrando que tem mais um bloco de aula hoje, né? A gente volta a falar mais um pouquinho com o novo professor, o professor Leandro, a partir das 9 horas. Felipe, valeu mesmo, muito obrigado. Se alguém quiser fazer alguma colocação, pode ficar à vontade. Bom, gente, eu acho que ninguém vai fazer nenhuma pergunta. Agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Meu telefone está compartilhado aí no chat. E vamos lá para a gente conhecer o CVT em março, né, Matheus? Turma toda, fazer um esforço para a gente estar lá junto, beber um café junto, conhecer as cultivares juntos também. Parece que alguém levantou a mão. O João Paulo. Foi errado, professor. Ah, tá. Então, beleza, gente. Agradeço. Até mais. Tchau, boa aula para vocês, bom curso. Forte abraço, Felipe. Até mais. Tchau, até mais. A gente continua aqui, só mais alguns minutos que eu queria falar com vocês. Foi produtivo, gente, foi bacana. O objetivo aqui era a gente destacar a questão da própria metodologia. Quando se fala em ciência, a gente tem que seguir padrões, a gente tem que seguir experimentação. Isso não significa que vocês precisam fazer deste molde. Amanhã mesmo a gente vai ver uma outra metodologia para finalizar esse primeiro bloco, que são a parte destinada a métodos qualitativos. Mas a gente tem que reforçar que quando a gente fala de texto científico, a gente tem a utilização desse padrão. Mais uma vez eu reforço aí para quem não estava presente, que eu lancei a correção da primeira atividade. Tivemos alguns casos que não foram... eu tive dois arquivos que aparentemente não estavam completos, 5 casos de pessoas que não me mandaram. Vamos tentar agilizar isso. A gente está caminhando, então, já para o final da disciplina.
E para finalizar, para lançar a ideia aqui, eu vou compartilhar com vocês o que já está lá dentro da plataforma, que é a nossa última atividade, que ela vai tratar a respeito de estar aqui dentro da atividade da semana 3, que é essa atividade 4, que aqui eu peço para vocês fazerem um pré-projeto. Eu até dentro da própria atividade, eu já inseri um arquivo do Word, ele semi-formatado, né, com as normas dentro da formatação básica da norma. E aí eu gostaria de falar com vocês sobre essa atividade. E agora, então, a gente caminha para a gente tentar pensar mais direto para uma hipótese que vai ser trabalhada dentro do TCC. Então, só para deixar vocês mais calmos, essa hipótese ela não é o pré-projeto ainda definitivo. Aqui a avaliação vai ser feita em torno da formatação, mas para quem já conseguiu construir uma ideia, desenvolva essa ideia. Eu coloquei ali uma itemização do que se espera dentro desse texto. Para a gente treinar, eu pedi que vocês façam uma breve introdução, uma justificativa e objetivo. Então, nesse momento, não vamos tratar de metodologia, nem resultados esperados. Essas duas partes que é normais dentro de um projeto, a gente começa lá no próximo semestre, nas primeiras aulas, aí nós vamos falar mais detalhado sobre isso, e aí a gente faz o projeto, constrói o projeto junto. Então, nesse primeiro momento, o que eu estou colocando para vocês é um texto, uma lauda, né, uma página de texto contínuo, na qual se perceba que há essa introdução, que, novamente, reforçando, quando a gente fala introdução, a gente está apresentando aquele tema, depois uma justificativa, essa justificativa ela vai ser baseada em uma pesquisa, por isso eu peço que seja inserida pelo menos 3 citações. Na aula passada a gente falou bastante sobre como fazer essa citação, a citação direta, indireta, mais provavelmente, pelo curto espaço, a citação direta faz mais sentido, ela pode estar dentro do texto corrido ou fazer no final da interlocução, mas eu peço que vocês gastem um tempo, né, pensando primeiro na hipótese. Eu vou estar disponível aqui para vocês para responder, mesmo que seja dentro do particular, quem não quiser tratar sobre hipótese. Importante, o que eu quero que vocês pensem, olha, o meu quesito, o meu questionamento é esse tema. E aí vocês pensarem, é possível se desenvolver esse tema? É possível a gente fazer isso dentro do tempo que eu vou ter? E aí passa, então, para aquela questão que nós comentamos sobre delimitar. E também dizer que a gente tem... A lei do mínimo funciona bem se a gente trabalhar de forma bem eficaz. Então, assim, quero que vocês pensem a respeito. O nosso prazo é bem curto, porque a partir de segunda-feira da semana que vem, a gente já entra num processo aqui que é a própria recuperação. Então, eu coloquei esse prazo para segunda-feira, para vocês terem esse período. Amanhã a gente finaliza esse módulo da disciplina falando de um processo. Então, para quem ainda não conseguiu construir uma ideia de uma possibilidade de ter hipótese, nós vamos ter mais um momento de fala externa também para agregar nesse processo. E quem já tiver com uma ideia, quiser discutir, quiser conversar, fique à vontade. Estamos aqui, ainda temos 20 minutos desta aula. Se alguém quiser fazer alguma consideração, quiser já trabalhar a ideia, ou se preferir trabalhar isso de forma individual, fiquem à vontade. Ou se tiver algum questionamento, algum ponto a colocar, esses minutos, fique à vontade. Carlos, por favor.
Carlos, eu não sei se você está tentando falar, mas está levantado a mão se você quiser comentar. Ele respondeu na coluna lá do escrito. Acho que ele está sem áudio. Ah, sim. Ô Carlos, quantidade mínima de linhas ou página para essa atividade. Eu coloquei lá dentro da atividade uma lauda do texto. Se você for inserir capa, se você for inserir, como está no próprio modelo hoje que eu coloquei, o sumário, a parte lá de referência, ela não entra dentro desse conteúdo. Mas, logicamente, Carlos, eu não vou ficar contando linhas de tamanho do texto. Se você achar que consegue expor a ideia em menos de uma página, um pouco menos de uma página, não vai ser esse o caso. A página é para a gente ter referência. E aí, lá dentro do roteiro que eu adicionei para vocês, eu até fiz uma citação a respeito de quantidade de parágrafo em cada uma desses itens que eu coloquei, né, dos 3 itens, introdução, justificativa e objetivo, mas isso não é totalmente fechado. Do outro lado, se você precisar passar um pouquinho de uma página, não é o problema. Só lembrando que isso é referente às capa, contracapa, sumário e lista de referência, não entram nessa conta, tá certo? Então, assim, tem um padrão que eu coloquei, a regra, mas não é essa exatamente o que eu vou contar números de linhas, não, tá certo? Respondido, Carlos? Alguém mais quer fazer alguma consideração? Como é que vocês já estão? Já tem uma hipótese em mente? Vocês ainda estão pensando a respeito? Quer compartilhar? Ô, Matheus, é o Léo aqui. Deixa eu te perguntar, essa tarefa, no caso, ela é só tarefa ou ela já vai ser uma pré-definição para o TCC oficial? Ela pode ser as duas coisas ou pode ser só uma tarefa, Leonardo. Ela, nesse momento, ela vai ter uma avaliação para complemento da disciplina, no sentido de avaliação da formatação, no sentido de entendimento do que são cada uma dessas partes. Então, ela terá a função de tarefa. Se, por acaso, a hipótese que você coloca dentro desse texto ela seguir adiante, você vai utilizar essa base para dar continuidade no início do próximo módulo com o projeto do TCC, ou mesmo já para iniciar o TCC. O que eu coloquei lá, Leonardo, é que não é o que você colocou agora que necessariamente precisa ser. Então, por isso que ela pode ser, sim, ser base do TCC, mas não é obrigatório. Beleza, obrigado. Carlos, Cristiano. Ô, professor, boa noite, Cristiano. Deixa eu perguntar, aí a gente acaba amanhã, né, essa matéria. Certo. E aí a gente decidindo depois o nosso TCC, né, pensando em alguma hipótese, alguma coisa, a gente vai reportar para você depois, para a gente dar continuidade? Como é que vai funcionar isso? Sim, espero, né, Cristiano? A gente vai. A minha função aqui dentro dessa pós, além da coordenação, que tem essa função também de auxiliar vocês, eu estou previsto para estar com vocês nos 3 inícios de módulo. Então, nós vamos fazer esses 3 módulos assim agora. Essa parte foi mais parte de formatação. Depois a gente fala um pouco de pré-projeto e técnicas de apresentação.
E o último, já vamos fazer propriamente já as defesas. Então, eu vou estar acompanhando vocês em todo o processo. Eu não necessariamente posso ser orientador de vocês, mas dependendo das hipóteses que vocês construírem, eu posso auxiliá-lo também como orientador. E, além disso, Cristiano, quando vocês alinhar melhor essa hipótese, dentre os professores, quando vierem as outras disciplinas, vocês sentirem que a hipótese está alinhada com algum professor, vocês podem convidá-los para ser orientador. Então, para os que eu não atuarei como coordenador, que ajuda mais diretamente no desenvolvimento, eu vou estar, durante todo esse processo, auxiliando com as questões mais técnicas e administrativas dentro aqui da disciplina. E a figura do orientador, ele vai ser essa pessoa que conceitualmente vai te ajudar a caminhar nesse período. Não, tranquilo. É que no começo agora a gente ficou meio perdido com os professores, quem que é quem, qual que é qual matéria, para a gente escolher um orientador. Por isso que eu até fiz essa pergunta se ia ser o senhor mesmo ou ia ser outro. Não, assim, eu posso auxiliá-los dependendo da linha que vocês pretendem discutir. Eu tenho formação, eu sou engenheiro agrícola, né, como eu coloquei lá no primeiro dia que a gente falou, sou engenheiro agrícola e ambiental, tenho mestrado na área de ciências ambientais, doutorado em solos, mas eu atuo em algumas áreas, então, assim, o que eu puder ajudar, eu vou estar à disposição, mas você vai ter aí a oportunidade de conhecer outros professores, e aí depende muito desse alinhamento de ideias para que possa ser oficialmente orientador. Dentro da pós, a gente tem previsão de ter pelo menos um orientador para cada aluno, e nós temos também uma conversa mais não oficial, mas que a Cochupé gostaria muito que os TCCs fossem voltados para casos do dia a dia, eu vou chamar de problemas aqui, né, hipóteses que estão ligadas ao trabalho de vocês, uma vez que essa pós também é pensada na própria formação, na conjunção com a empresa. Então, nesse momento, Cristiano, eu não estou pedindo que vocês já estabeleçam a hipótese, porque está muito no início, é mais um exercício, salvo o caso para aquelas pessoas que já têm isso bem definido, que aí já pode começar a fazer exatamente esse projeto. Tranquilo? Tranquilo, obrigadão. O Teles colocou, talvez levantar alguma tese sobre o comportamento de compra de importadores de café verde, ver critérios de decisão dos clientes internacionais de uma cooperativa brasileira. Teles, você toca em dois assuntos bem bacanas, que vai de encontro com o que eu tinha colocado, né, que é essa ideia da própria empresa, que tem essa predisposição, já foi comentado, de se usar informações e pensar a respeito das suas questões. Então, eu vejo que, em termos de empresa, usar essas informações que você cita, não vai encontrar, salvo o caso que sejam informações confidenciais, então acho que vai ter que encontrar, inclusive, um apoio para isso. Você fala de ética, é muito importante a gente pensar nesse tipo de informação, e aí você me puxou um gancho de que nós, quando vamos trabalhar com informações relacionadas a animais e seres humanos, né, principalmente aqui por ser gestão mais voltada para seres humanos, dependendo do tipo de pesquisa que vai ser feita, precisa passar pelo comitê de ética. Então, esse pode ser um gargalo, porque o comitê de ética do IF de Minas já está oficializado, mas ele tem um tempo para analisar esse processo. Então, não é o caso desse tipo de dado, Teles, mas eu só estou puxando o gancho para, se algumas pessoas tiverem
essa é a necessidade de tratar com seres humanos, animais de forma geral, precisa submeter o projeto para o Conselho de Ética, mas não sei se vai ser o caso aqui dentro da pós. Então, qualquer projeto, a primeira resposta que a gente coloca é sempre se vai ter uma relação direta com os seres humanos. No caso, dados de seres humanos está relacionado mais à pessoa, Teles. Eu estou lendo aqui os seus questionamentos, e aí a gente vai falar. Quando eu, por exemplo, uso informações que afetam diretamente aquelas pessoas, não necessariamente porque eu vou fazer uma pesquisa que envolve ser humano que ele precisa de passar pelo comitê. Então, eu teria que analisar o caso a caso, mas pelo que eu li do que você está falando, eu posso falar que não é um caso de ser submissão ao comitê de ética. Laércio, o senhor quer falar alguma coisa? O senhor abriu o microfone? Não, tá tranquilo, professor. É que, à medida que vai tendo as aulas, e agora hoje você tocou num assunto importante aí de alguma coisa voltado para Puxpé, acaba que agora já brotou outras interrogações, né, das possibilidades, mas acho que ainda vai ter que amadurecer melhor as ideias. Acho que sucessão familiar me parece um assunto pertinente, né, que diante do que foi já comentado, eu até comentava com os meninos lá, o Ari, o Léo, é uma reviravolta, né, do que foi já propagado, porque até tempos atrás se dizia que, digamos no termo nosso aqui, a roça era um negócio pesado, né? Então, que os filhos que vinham tinham que estudar, tinham que ser médico, dentista e tudo, e acabou que parece que envelheceu as pessoas que estão lá, e agora tem que reverter para trazer esse pessoal de volta, né, para dentro do campo. Então, parece, de repente, aí um assunto pertinente, né? Não, muito bom, Laércio. Dentro da pós, vocês vão ter a oportunidade de ter uma disciplina de legislação, e você tocou no assunto na semana passada lá em Bambuí, a gente teve, conversando com produtores a respeito de sucessão familiar. É um termo muito interessante, tem um viés, além desse viés novo que você coloca, que é uma questão cultural, que eu acho que é muito bacana de se ir a fundo, de se entender, tem um viés também legal desse processo, que para alguns casos, transformação de empresa, né, transformar aquela sucessão, o processo em hold para facilitar o processo mesmo legal da doação. Então, tem várias possibilidades dentro desse tema que pode ser muito interessante se aprofundar e discutir. Beleza. Certo, gente, estamos aí aproximando das 8h40. Se ninguém quiser fazer nenhuma colocação, reforço aqui que essa atividade é um exercício de pensar numa hipótese e construir um texto padronizado. Não é definido, mas é interessante quando a gente começa a articular para que as ideias vão se encaixando. Conto aí com vocês amanhã, mais um pouquinho, falando aí de metodologia. De novo, vou estar sempre disponível, a nossa disciplina já está encerrando, mas vou estar acompanhando vocês e vou estar presente nos encontros presenciais também. Então, por hoje, se ninguém tiver nenhum aporte, vamos fazer o intervalo, né? Aqui eu encerro a disciplina para vocês terem um intervalo e voltar às 9h com o professor Leandro. Tranquilo, gente? Então, boa noite. Um abraço. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Professor, obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite.
Matheus, eu estou pelo celular aqui, eu solicitei no teu privado o link de presença, se eu puder fazer, por gentileza. Tá, eu acabei concentrando aqui e não vi a solicitação, e eu acabei, quando eu compartilhei, eu desliguei o meu web, mas eu faço isso agora, tá certo? Valeu, Matheus, obrigado, boa noite. Até mais. Boa noite, Matheus, obrigado, até mais. Boa noite.